A gente já sabe que o Américo Vespúcio foi o navegador, né, que deu o nome ao Novo Mundo, ao continente. Esse continente aqui, a América, recebeu esse nome por causa do Américo Vespúcio. A gente sabe também que ele foi um precursor de Cabral no litoral brasileiro, que provavelmente uns 3 meses antes de Cabral chegar aqui, ele tinha passado por aqui navegando sob a coroa da Espanha. Depois disso, a Espanha proíbe navegadores estrangeiros nessas viagens. Ele vai passar a navegar sob a coroa de Dom Manuel I e vai fazer 2 viagens, pelo menos, ao Brasil. Hoje eu vou ler para vocês uma carta do Américo Vespúcio, ele escreveu várias, onde ele narra alguma coisa sobre sobre essas viagens dele ao Brasil. A primeira parte da carta é um pouquinho técnica sobre navegação, astronomia, mas depois ele passa a narrar coisas que ele viu na nossa terra, então vale a pena aguentar essa primeira parte aí mais chatinha, tá bom? Então vou ler para vocês. Carta de 1502, enviada de Lisboa a Lorenzo di Pier Francesco de Médici, em Florença. Magnífico patrão meu, Lorenzo, após as devidas recomendações. A última escrita a vossa magnificência foi da costa da Guiné, de um lugar que se diz o Cabo Verde, pela qual terá sabido do início da minha viagem, e pela presente lhe será dito brevemente a metade e o fim dela, que é quanto segue. Partimos do dito Cabo Verde de início com facilidade, providos de cada coisa necessária, como são água e lenha e outros instrumentos necessários para meter-se no golfo do mar Oceano para procurar novas terras, e tanto navegamos com o vento entre sudoeste e meio-dia, que em 64 dias chegamos a uma terra nova, a qual achamos ser firme por muitas razões que no proceder se dirão. Por qual terra corremos dela cerca de 800 léguas, sempre na direção de 1/4 de sudoeste para Poente, e aquela achamos cheia de habitantes, onde notei maravilhosas coisas de Deus e da natureza, de onde resolvi dar notícias da parte dela à vossa magnificência, como sempre fiz das outras minhas viagens. Corremos tanto por estes mares que entramos na tórrida zona e passamos a linha equinocial para o lado do Austro e do Trópico de Capricórnio, tanto que o polo do meio-dia estava acima do meu horizonte 50 graus, e outro tanto com a minha latitude da linha equinocial, e navegamos 4 meses e 27 dias, que nunca vimos o polo ártico, nem a ursa maior ou menor. Ao contrário, se descobriram a mim na região meridional muitos corpos de estrela muito claras, as quais estão sempre escondidas para os do setentrião, onde notei o maravilhoso artifício dos seus movimentos e as suas grandezas, tomando os diâmetros dos seus círculos e representando-as com figuras geométricas. E outros movimentos dos céus notei, que seria coisa perigosa lhe escrever. Mas de todas as coisas mais notáveis que nesta viagem me ocorreram, numa minha modesta obra recolhi, para que quando estiver de repouso, nela me possa ocupar, para deixar de mim após a morte alguma fama. Estava a ponto de lhe mandar um resumo, mas o tem de mim este sereníssimo rei, mo restituindo o farei. Em conclusão, fui à região dos Antípodas, e pela minha navegação foi 1/4 parte do mundo. O meu zênite mais alto naquela região fazia um ângulo reto esférico com os habitantes deste setentrião, que estão na latitude de 40 graus, e isto baste. Venhamos à declaração da terra, dos habitantes e dos animais e das plantas e das outras coisas humanas que naqueles locais encontramos para a vida humana. Esta terra é muito amena e cheia de inúmeras árvores verdes e muito grandes, e nunca perdem folha, e todas têm odores suavíssimos e aromáticos, e produzem inúmeras frutas, e muitas delas boas ao gosto e saudáveis ao corpo, e os campos produzem muita erva e flores, e raízes muito suaves e boas, que umas vezes me maravilhava do odor suave das ervas e das flores,
e do sabor dessas frutas e raízes, tanto que em mim pensava estar perto do paraíso terrestre. Que diremos nós da quantidade de pássaros e das suas plumagens, e cores, e cantos, e quantas espécies, e de quanta formosura. Não quero me alongar nisto, porque duvido que fosse acreditado. Quem poderá enumerar a infinidade de animais silvestres, tanta abundância de leões e onças e de gatos, não nesse caso da Espanha, mas dos antípodas, tantos linces, babuínos e macacos de tantas espécies, e muitos sempre grandes. E tantos outros animais vimos que creio com dificuldade tantas espécies entrariam na arca de Noé, e tantos porcos selvagens e cabras e cervos e corças e lebres e coelhos, e animais domésticos não vimos nenhum. Venhamos aos animais racionais. Julgamos ser toda a terra habitada de gente toda nua, assim os homens como as mulheres, sem se cobrirem vergonha nenhuma. São de corpo bem dispostos e proporcionados, de cor branca e de cabelos pretos e de pouca barba ou de nenhuma. Muito me esforcei em entender a sua vida e costumes, porque 27 dias comi e dormi entre eles, e o que conheci deles é em comparação, o seguinte. Não têm lei, nem fé nenhuma, e vivem segundo a natureza. Não conhecem a imortalidade da alma, não têm entre eles bens próprios, porque tudo é comum. Não têm limites de reinos e de províncias. Não têm rei. Não obedecem a ninguém, cada um é senhor de si. Nem favor, nem graça, a qual não lhes é necessária, porque não reina entre eles a cobiça. Moram em comum em casas feitas à moda de cabanas muito grandes, e para gente que não tem ferro nem outro metal qualquer, se pode dizer as suas cabanas ou casas maravilhosas, porque eu vi casas que são longas 220 passos e largas 30, e habilmente fabricadas, e numa destas casas estavam 500 ou 600 almas. Dormem em redes tecidas de algodão, estendidas no ar, sem outra cobertura. Comem sentados no solo. As suas comidas, raízes de ervas e frutas muito boas, inúmeros peixes, grande abundância de marisco, e caranguejos, ostras, lagostas e camarões, e muitas outras coisas que produz o mar. A carne que comem, a habitual, é principalmente carne humana, no modo que se dirá. Quando podem ter outras carnes de animais e de pássaros, comem-nas, mas apanham-nas pouco, porque não têm cães, e a terra é muito cheia de bosques que são cheios de feras cruéis, e por isso não costumam se meter pelos bosques, senão com muita gente. Os homens costumam furar os lábios, as bochechas, e depois nesses furos metem ossos e pedras, e não as creia pequenas. E a maior parte deles, ao menos os que têm, são 3 furos, e alguns 7, e alguns 9. Nos quais metem pedras de alabastro, verde e branco, que são longas meio palmo, e grossas como uma ameixa catalã, que parece coisa fora do natural. Dizem fazer isso para parecerem mais ferozes, enfim, é coisa brutal. São gente muito prolífera, não tem heranças, porque não tem bens próprios. Quando os seus filhos, isto é, as mulheres, estão em idade de procriar, o primeiro que as corrompe tem de ser o pai excetuado, o mais próximo parente que tem. Em seguida, assim as casam. As suas mulheres, nos seus partos, não fazem cerimônia alguma. Na maneira das nossas, comem de tudo, vão no dia mesmo ao campo se lavarem, e mal se escutam os seus partos. São gente que vive muitos anos, porque, segundo a sua descendência, muitos homens lá conhecemos, que têm até 4 graus de descendentes, e não sabem contar os dias, nem o ano, nem meses, que contam o tempo por meses lunares, e quando querem mostrar de alguma coisa os seus tempos, nos mostram com pedras, pondo para cada lua uma pedra. E encontrei um homem dos mais velhos, que me fez sinal com pedras de ter vivido 1700 lunados, que me parece sejam 132 anos, contando 13 lunados ao ano. Também são gente belicosa,
e entre eles muito cruéis, e todas as suas armas e golpes são, como diz o Petrarca Comece ao vento, que são arcos, setas e dardos, e pedras, e não têm o hábito de levarem defesas nos seus corpos, porque vão assim nus como nasceram. Nem têm ordem alguma nas suas guerras, exceto que fazem aquilo que aconselham seus anciãos, e quando combatem se matam muito cruelmente, e a parte que fica senhora do campo enterra todos os mortos ao seu lado, e despedaçam os inimigos e os comem, e os que aprisionam têm-nos como escravos nas suas casas. E se são fêmeas, dormem com eles, e se é macho, casam-no as suas filhas. E em certas épocas, quando lhes vem uma fúria diabólica, convidam os parentes, o povo, e os põem à frente, isto é, a mãe com todos os filhos que dela tiveram, e com certas cerimônias, a flechadas os matam e comem. E isto do mesmo modo fazem aos citados escravos e aos filhos que deles nascem, e isto é certo, porque achamos nas suas casas carne humana, defumada e muita. E compramos deles 10 criaturas, assim machos como fêmeas, que estavam adjudicados para o sacrifício, mas, para melhor dizer, para o malefício. Repreendemo-los muito, não sei se emendaram. E o que mais me maravilha nestas suas guerras e crueldades é que não pude saber deles por que fazem guerra um ao outro, uma vez que não têm bens próprios, nem senhorio de impérios ou reinos, e não sabem que coisa seja cobiça. Isto é propriedades, ou avidez de reinar, a qual me parece que seja a causa das guerras, e de cada desordenado ato. Quando a eles pedíamos que nos dissessem a causa, não sabem dar outra razão, exceto que dizem que antes começou entre eles esta maldição, e que querem vingar a morte dos seus pais antepassados. Em conclusão, é coisa bestial, certamente, e que homem deles me confessou-se ter encontrado a comer da carne de mais de 200 corpos. Isto creio por certo, e baste. Quanto à disposição da terra, digo que é terra muito amena e temperada e sã, porque daquele tempo que andamos por ela, que foram 10 meses, não só nenhum de nós morreu, mas poucos se adoentaram. Como disse, eles vivem muito tempo e não sentem enfermidade ou pestilência, e de corrupção no ar, senão de morte natural ou causada pelas suas mãos, ou culpa, e em conclusão, os médicos teriam uma má estadia em tal lugar. Porque fomos em nome de descobrir e com tal comissão partimos de Lisboa, e não de buscar algum lucro, não nos incomodamos em explorar a terra, nem de nela buscar algum lucro, de modo que nela não ouvimos de coisa que fosse de alguma utilidade. Não porque eu não creia que a terra não produza riquezas de todo o gênero pela sua admirável disposição, e ser nas paragens climáticas nas quais está situada. E não é de se admirar que assim subitamente não tivemos percebido todo o seu proveito, porque os habitantes dela não estimam coisa alguma, nem ouro, nem prata ou outras joias, exceto coisas de plumagens ou de osso, como se disse. E tenho esperança de que, mandando ora examinar este sereníssimo rei, que não haverá de passar muitos anos, que virão a este reino de Portugal grandíssimo proveito e renda. Encontramos aqui uma infinidade de pau-brasil e muito bom para carregar quantos navios existam hoje no mar, e sem custo algum, e do mesmo modo de cássia fistulosa. Vimos cristais e uma infinidade de sabores, e odores de especiarias e drogarias, mas não são conhecidas. Os homens do país dizem sobre o ouro e outros metais ou drogarias muitos milagres, mas eu sou daqueles de São Tomás, que creem que lentamente o tempo fará tudo. O céu, a maior parte do tempo, se mostra sereno e é adornado por muitas e claras estrelas, e todas anotei, e aos seus círculos. Isto é, com brevidade, e só capta rerum das coisas que naquelas regiões vi. Deixam-se muitas coisas que seriam dignas de memória, para não ser prolixo, e porque as encontrareis na minha viagem todas em detalhe. Ainda estou aqui em Lisboa esperando aquilo que o rei determinará a mim. Queira Deus que a mim suceda aquilo que sirva mais ao seu santo serviço e salvação da minha alma. Américo Vespúcio.